6 horas e 55 minutos, nós estamos ao vivo neste dia especial, já arrumamos o nosso supercomputador, penso que a gente também tem o nosso supercomputador, tudo certo aqui na nossa cobertura. Vamos atualizar então a cidade de Campinas, a gente ficou 5 minutos longe e já tem a atualização, vamos lá. 78,81% das urnas apuradas na cidade de Campinas. Dário Saad continua na frente, 57,44%, o que dá 177.492 votos, diante do Rafa Zimbaldi, que tem 42,56%, com 131.492. Aquela colinha básica, uma diferença de 46 mil votos. Então, continua aumentando, né, em termos de votos, a diferença do Dário Saad para o Rafa Zimbaldi, neste momento, é de 46 mil votos, mas ainda tem 20% das urnas para serem apuradas. E então, ainda tem jogo aqui na cidade de Campinas com 78,81%. Aquelas informações que eu consigo aqui adicionais. Votos em branco na cidade de Campinas, 35.909, o que dá 8,29%, e de votos nulos, 88.211 votos, o que dá 20,37% de votos nulos na cidade de Campinas. Tem cidade que já tem prefeito eleito, então vamos dar um giro aí, inclusive cidade grande, hein? Já a gente vai atualizar. 100% das urnas apuradas na cidade de Ribeirão Preto. Duarte Nogueira, eleito na cidade de Ribeirão Preto, com 63,16%, uma votação expressiva. Ele que teve 154.428 votos. A Sueli Vilela, do PSB, ficou na segunda colocação, com 36,84%, que dá 90.065 votos. Atualização também na cidade de Sorocaba, muito próxima de ter um resultado. Rodrigo Manga, do Republicanos, lidera com 52,58% dos votos, o que dá 139.850. A Jaqueline Coutinho, do PSL, segunda colocada, 47,42%, o que dá 126 mil, uma diferença de 13 mil votos na cidade de Sorocaba. Piracicaba, também, eleição decidida, 99,74% das urnas apuradas. Luciano Almeida, do DEM, eleito, neste momento, 54,20%. E o Barjas Negre com 45,80%. Então, eleição decidida na cidade de Piracicaba. E em Franca, minha última atualização tinha sido com 22% das urnas apuradas. Neste momento, 60,39% das urnas apuradas. Alexandre Ferreira, do MDB, lidera 56,7%, com 45.037 votos. E a Flávia Lancha, do PSD, 43,93%, o que dá 35.282 votos. É a atualização que a gente faz aqui das cidades da região metropolitana do estado de São Paulo. A atualização na cidade de Campinas. Atenção, hein? Uma atualização importante. 95% das urnas apuradas é a informação que chega para mim, mas aqui a atualização ainda não chegou. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar algumas atualizações importantes e já a gente pega essa atualização na cidade de Campinas. Cidade de São Paulo. Agora sim, atualizou, então prioridade é sempre para Campinas. 96,95% das urnas apuradas. Atenção, cidade de Campinas. 96,95% das urnas apuradas. Nós temos Dário Saad, 57,27%, com 215.704 votos. Rafa Zimbaldi, 42,73%,
o que dá 160.970 votos. Então, atenção para a diferença. Dário Saad tem 215.704 votos e o Rafa Zimbaldi, 42,73%. A diferença aumentou. Neste momento, 54.734. 54.734 é a vantagem do Dário Saad para o Rafa Zimbaldi. Essa diferença, eu vou até confirmar aqui com a nossa produção, Dário Saad eleito prefeito de Campinas, certo? O Rafa Zimbaldi, ele não consegue mais chegar. Confirmado, portanto, Dário Saad é o novo prefeito da cidade de Campinas. Ele que é do Republicanos, foi secretário de esportes do governo Jonas Donizete neste segundo mandato e ele agora é o chefe do executivo. Dário Saad eleito prefeito da cidade de Campinas, com 96% das urnas apuradas, a gente já consegue então fazer essa conta com o Dário vencendo o Rafa Zimbaldi, ficando na segunda colocação, o candidato do PL. Já já a gente vai ter uma análise, a gente está em busca aí de uma entrevista ao vivo com o Dário Saad. A nossa equipe, a partir do momento que sai o resultado, a nossa equipe ela já começa a se deslocar pela cidade. Entrevista ao vivo com o Dário Saad, o novo prefeito da cidade de Campinas. Eleição na cidade de São Paulo, definida também. Atenção, hein? Cidade de São Paulo, neste momento, com 93,68% das urnas apuradas. Bruno Covas, do PSDB, reeleito. Ele que é o atual prefeito da cidade de São Paulo. Ele está com 59,45%. Ele recebeu até agora 2.978.278 votos. E o Guilherme Boulos, do PSOL, ficou na segunda colocação com 40,55%, com 2.031.477 votos. Uma diferença, aquela colinha na matemática, 946.801 votos. 946.801 votos é a diferença neste momento do Bruno Covas para o Guilherme Boulos, eleito na cidade de São Paulo. Bruno Covas, do PSDB. Permanece, então, o PSDB na cidade de São Paulo. Informações importantes aqui nos grandes centros. Rio de Janeiro, 96% das urnas apuradas. Eduardo Paes, eleito, recolocado, né? Ele já foi prefeito na cidade do Rio de Janeiro, retornando então como chefe máximo do executivo. Eduardo Paes, do DEM. Neste momento, 96,42% das urnas apuradas. Ele ficou, neste instante, com 64,21%, recebeu 1.575.147 votos e o Crivella ficou na segunda colocação, com 35,79%, 878.142 votos, uma diferença grande do Eduardo Paes para o Crivella. Crivella, que estava tentando a reeleição na cidade do Rio de Janeiro, não conseguiu. Então, lembrando, Dário Saad, eleito prefeito de Campinas, já confirmado aqui pela nossa produção. Bruno Covas, eleito para a cidade de São Paulo, do PSDB, reeleito, já que ele é o atual prefeito. Eduardo Paes venceu no Rio de Janeiro o candidato Crivella, que estava tentando a reeleição. Em Fortaleza, a disputa foi acirrada, foi apertada, mas o Sarto, do PDT, venceu o capitão Wagner do PROS. 98% das urnas apuradas, 51,69%. O Sarto recebeu 655 mil e o capitão Wagner recebeu 612 mil votos. Em Recife, né? A gente falou aqui, a última pesquisa lá em Recife dava 50% para o João Campos, 50% para a Marília Arraes. 100% das urnas apuradas e o João Campos levou do PSB com 56,27% e a Marília Arraes do PT com 43,73% das urnas apuradas. Nossa equipe continua se deslocando, já mais informações, entrevista ao vivo com o candidato Dário Saad. Que mais? Em Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL, eleito prefeito, 51,76%. Ele venceu o delegado federal Eguchi com 48,24%.
Eleição em Guarulhos, né? A cidade de Guarulhos tem mais eleitores que a cidade de Campinas, depois São Paulo é o maior colégio eleitoral. O Guti, do PSD, venceu o Eloy Pietá, do PT. O Guti teve 57% e o Eloy Pietá 42,98% dos votos. Então, esse giro pelo Brasil, com todas as apurações que nós achamos aqui das cidades de todo o nosso país. A gente vai fazer uma entrevista agora especial com um cientista político, com o Paulo de Tarso, ele que estava com a gente também no primeiro turno, para analisar, agora que foi definido Dário Saad, prefeito da cidade de Campinas. A gente vai abordar também, né, o que representa Bruno Covas, do PSDB, na cidade de São Paulo. Vamos abordar isso. Lembrando que a todo momento você pode enviar pergunta para a gente, você pode participar dessa nossa programação através do número do nosso WhatsApp, está aqui na tela, 19 é o DDD, 978293776, ou pelo QR Code. Está chegando agora, não escutou a programação? Abre a câmera do seu celular, mira nesse QR Code, ó, tá com o celular perto, todo mundo fica com o celular perto. Abre a câmera do seu celular, com a câmera você tem o QR Code, ele já vai abrir direto o WhatsApp da nossa TV, você clica ali e envia a mensagem que eu leio ao vivo. Se eu já tiver o Paulo de Tarso aqui, eu já converso ao vivo com o cientista político, ele que esteve junto com a gente no primeiro turno, no dia 15 de novembro, esteve junto com a gente também durante as reportagens que nós exibimos nas eleições aqui no Câmara Total e já tem entrevista ao vivo com ele. Enquanto isso, Marcos Jesus, muito obrigado pela mensagem, elogia até minha camisa, muito obrigado, vocês estão muito legais comigo hoje, parabéns pela cobertura da eleição. A Elida Venturato, da Vila Brandina, espero que o prefeito que ganhar cuide dos hospitais de Campinas, porque está precário. Então, a sua mensagem é direcionada agora ao Dário Saad, porque ele é o novo prefeito de Campinas. Cláudio Mineiro, do Satélite 3, espero que não continue a mesma decadência que a nossa cidade passa. Marcelo de Campinas, Clube Santa Clara, tomara a Deus que esse novo prefeito agora lembra que o bairro existe, nos ajude aqui em tudo. Não tem nada aqui, água, esgoto, nem IPTU regularizado. Muito obrigado, Marcelo, pela sua mensagem. Aqui, na hora do intervalo, né? Pode tomar um ar, beba uma água, Gabriel. Muito obrigado. Cristóbal Guimarães, do Jardim Rocim. Muito obrigado pela mensagem, muitas pessoas enviando, eu quero agradecer a nossa imensa audiência no dia de hoje, porque nós recebemos diversas mensagens ao longo do dia, a gente vai tentando ler todas as mensagens. Aqui na cidade de Campinas já teve mais uma atualização, então vamos lá. 99,91% das urnas apuradas, Dário Saad 57,07%, com 221.813 votos, e o Rafa Zimbaldi, candidato do PL, 166.852 votos, o que dá 42,93%, uma diferença de 54.961. Então, a diferença na cidade de Campinas é de 54.961. A nossa produção já fez o cálculo aqui também da cidade de São Paulo. A diferença, Bruno Covas eleito e o Guilherme Boulos na segunda colocação. Em São Paulo, a diferença ficou em 967.434 votos. A gente já tem o Paulo aqui para a gente poder conversar, para fazer essa análise aqui do panorama da cidade de Campinas. Então, já aparece aqui na minha tela, cientista político. Paulo, muito obrigado novamente por você atender a nossa equipe, pela disponibilidade com a TV Câmara Campinas. E agora, que análise que o senhor faz da vitória de Dário Saad, candidato que foi secretário do governo Jonas Donizete, secretário de Esportes. Jonas Donizete foi reeleito, ficou 8 anos e agora consegue colocar o Dário Saad como chefe máximo do Executivo. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos da TV Câmara. Mais uma vez, tentando colaborar de alguma forma e agradecendo também o apoio para esse
Com relação ao resultado, acho que, de certa forma, já havíamos comentado algo muito próximo já no primeiro turno, porque, apesar do Dário Saad hoje representar explicitamente uma continuidade do governo Jonas Donizete, já havíamos percebido e comentado que mesmo o outro candidato, mesmo o Rafa Zimbaldi, não significaria uma ruptura ou o fim de um histórico, de uma trajetória, de um modelo político. Essa é a percepção que eu tenho. Quer dizer, o Rafa era uma oposição partidária, não ao projeto, era uma oposição a esta gestão, a esse grupo que, em determinado momento, sofreu uma ruptura. Quer dizer, esse é o mesmo grupo, né? Eu até cheguei a comentar com algumas pessoas que, em termos gerais políticos, qualquer um dos dois que ganhasse, sob o ponto de vista do resultado, não há uma mudança profunda, radical, ou algum desvio de rota sobre a lógica, a dinâmica e todo o processo de gestão da Prefeitura de Campinas. Paulo, nós tivemos 111.477 votos até agora de pessoas que anularam e 45.470 de voto em branco. Se nós juntarmos os dois, dá 29% de pessoas que foram até as urnas e não quiseram escolher nem o Dário Saad e nem o Rafa Zimbaldi. O Dário Saad, que venceu, ele tem essa responsabilidade a mais, não é uma rejeição, porque ele teve muitos votos, mas uma grande parcela dos cidadãos aqui de Campinas optaram por ir até as urnas e não escolher ninguém. Qual que é o desafio que o Dário tem? Aproveitando, Gabriel, esse é um fenômeno nacional. Quer dizer, o número de abstenções, brancos e nulos, está elevadíssimo. São números que decidiriam a eleição para qualquer lado, a qualquer momento. E esse é um número preocupante, como já também discutimos na nossa outra conversa no primeiro turno. De certa forma, disseminou-se, ou tenta-se disseminar definitivamente o descrédito da política. E a política é a única forma, é a única maneira de se encontrar soluções e saídas. Então, esse número que Campinas apresenta é um número nacional. Estava acompanhando agora há pouco os resultados aí nacionais, os em destaque, e esse número se repete no país inteiro. Então, não é apenas a rejeição de um candidato, de um ou outro, é a rejeição da política. Eu acho que esse é o número mais preocupante dessa eleição, apesar de ser uma análise micro, porque nós estamos discutindo apenas as cidades que passaram pelo processo, mas se nos lembrarmos que no primeiro turno o número de abstenção, brancos e nulos, também foi muito grande, esse é algo que deve ser analisado com muito critério, muito rigor e muita preocupação pelos partidos políticos. Com relação ao Dário, ele é o herdeiro. Então, essa preocupação dele tem que ser redobrada, porque qualquer desvio ou qualquer possibilidade de insucesso mais profundo ou algum tipo de gestão que não dê alguma perspectiva em termos de mínimas melhoras, porque nós temos que nos lembrar que, apesar de Campinas ser vamos dizer assim, um ponto fora da curva, em termos de dinâmica, capacidade, produção tecnológica, formação intelectual, os problemas reais, materiais, são muitos, né? A Campinas tem problemas fundiários muito, muito graves, problemas de ocupação da terra, problemas de saneamento, problemas de transporte público, a saúde foi o mote dessa campanha, por óbvio. Então, o Dário é o herdeiro
no momento em que os problemas se agravam, mas o descrédito na política começa a preocupar. Então, eu acho que, pela experiência que tem o Dário, em termos de político, né? O Dário não é um novato, o Dário já está há muitos anos no caminho, participando ativamente da política. Eu acho que essa é uma preocupação que ele precisa começar a trabalhar, porque não é apenas o descrédito na gestão dele, mas é o descrédito no papel da política e como a gente soluciona esses problemas da cidade. Você é mais ou menos o seguinte, não basta manter um tipo de gestão em que você focalize as atenções para grupos ou para regiões específicas da cidade. Quer dizer, não basta se certificar de que o asfalto nos bairros nobres estará sempre perfeito. Também terá que ter essa preocupação, mas as preocupações maiores estão na margem da cidade, na periferia da cidade. Essas preocupações é que agora terão que ser atendidas de uma maneira minimamente satisfatória. Essa preocupação de aversão à política é algo muito grave, né? Algo que a gente precisa debater. A gente pode levar em consideração, de acordo com esses números, a questão da pandemia? Então, fiquei com medo, ou, nossa, me preocupei tanto com a doença que eu não consegui analisar os candidatos, por isso que eu fui lá e anulei, ou por isso que eu votei em branco. Tem como levar em consideração a pandemia, ou você acha que o fato dessa aversão à política, de ninguém presta, não vou votar em ninguém, você acha que é o principal? Sem dúvida. É óbvio que pode ter algum número aí de eleitores que teve essa dificuldade, mas se levar em consideração hoje os meios de comunicação, a internet, a dinâmica de comunicação social hoje, é impossível a pessoa, ou quase impossível, desculpe, óbvio, é quase impossível a pessoa não ter uma opinião formada. E para mim, por exemplo, a minha análise é que a maioria desses que se negaram a exprimir um voto positivo é que eles têm uma opinião formada de que nada vale, de que nada serve, de que nada presta, então não adianta. Ô Paulo, que análise que você faz dessa vitória do Dário Saad? Qual foi o mérito, como é que ela foi construída? Você acha que já foi a partir do momento que ele foi secretário de esporte? Você acha que foi através das propagandas, já que ele começou com 6, 7% e teve uma subida muito rápida já nas primeiras pesquisas? Foi diálogo com a população, utilizou a internet? Que méritos que o Dário Saad tem de sair de 6% e de virar um favorito, porque as últimas pesquisas já davam Dário Saad na frente do Rafa? Olha, é uma conjunção de fatores. Agora, nós temos que levar em consideração alguns aspectos bem subjetivos. Por exemplo, você ser herdeiro de uma gestão Jonas Donizete significa muito numa campanha eleitoral. A máquina não para, a máquina atua. Não tem como você isolar a máquina, por mais que você consiga estabelecer mecanismos de isenção. Mas a ação da máquina pública, ela reflete naquele candidato que tem o apoio do atual comandante, do atual gestor. Olha, então isso vai ter reflexo. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe. A direção de campanha do Dário, ela foi muito hábil. Ela soube utilizar as dificuldades e os momentos, vamos dizer assim, de fragilidade de uma maneira muito sábia, muito astuta. E nós temos que nos lembrar também que Jonas Donizete é, antes de prefeito, um homem de comunicação. E muito provavelmente tem muito a ver com os seus conselhos, as suas, vamos dizer assim, as suas experiências em eleições. Mas é nítido que essa conjunção de fatores faz essa alavancagem do Dário
e a comunicação foi muito positiva, não querendo criar nenhuma polêmica ou nenhuma. Por outro lado, o candidato adversário, em determinado momento, a partir do segundo turno, deixa claro todas as fragilidades, falta de experiência, o trajeto político, a trajetória política dele, que é uma trajetória alavancada pelo Jonas Donizete. Então, você tem assim, uma conjunção de fatores que ao olhar do eleitor, facilita muito a decisão. Está pronto aí, Cristiano? Tá certo. Ô, Paulo, eu só te adianto que daqui a pouco eu vou precisar interromper, que a Mina Abreu, ela tá ao vivo lá, ela tá buscando um posicionamento. A gente vai trazer uma mensagem do Dário Saad, então eu já peço desculpas, a qualquer momento eu vou ter que te interromper, mas a gente segue a nossa conversa aqui. Eu quero continuar conversando com você, porque o que é interessante é que quando é véspera de eleição ou faltando um mês, eu acho que a expectativa, eu pelo menos, que eu gosto bastante, mas a população também, são em relação às pesquisas, né? Fica todo mundo na expectativa. Vai sair uma pesquisa do Ibope, do Datafolha, começa a analisar e já fica aquela expectativa. E as últimas pesquisas, o Dário Saad, ele estava na frente. A última que eu vi do Ibope e também do Paraná Pesquisa, estava dando 55% a 45%, e a gente viu uma margem até um pouquinho maior. Você acredita num fortalecimento até desses institutos de pesquisas que, quando eles erram, eles são bombardeados, eles são colocados à prova, mas aqui na cidade de Campinas se comprovou. O que nós vimos na última semana do Ibope e do Paraná Pesquisas comprovou hoje. Você vê esse fortalecimento e um ganho de credibilidade aqui na cidade? Sob o ponto de vista do resultado, ou para a opinião pública, com certeza vamos dizer assim, há um fortalecimento sob o ponto de vista da confiança. Quer dizer, você amplia a confiança nesse trabalho. Mas vamos nos lembrar que isso é também resultado dos fracassos anteriores. Quer dizer, os métodos utilizados em pesquisas anteriores deixaram, assim, vamos dizer assim, a nu os problemas das pesquisas. E os institutos, com toda certeza, passaram a produzir e a utilizar metodologias mais seguras para evitar esse tipo de problema. Por quê? O Instituto é uma empresa privada, ele depende de vender esse serviço, ele ganha, o lucro dele está exatamente na qualidade do serviço que ele vai prestar. Então, os próprios institutos, principalmente o Ibope, passou a ter novos mecanismos, novas políticas e novas metodologias que permitiram, por exemplo, resultados mais próximos à realidade. É óbvio que você, às vezes, pode ter mudanças em função do quê? Daquele sprint final de campanha. Aquela corrida final de campanha, às vezes, pode dar alterações. Mas, mais uma vez, aproveitando a questão anterior que você me fez, o grupo do Dário Saad, a equipe do Dário Saad, soube aproveitar essas pesquisas e soube trabalhar em consonância com elas. O modelo de campanha nessa reta final do Dário foi um exemplo de como você deve evitar o confronto e o problema. Paulo, desculpa te interromper, a gente já continua o nosso bate-papo. Se você tiver disponibilidade, eu vou acionar agora a Mina Abreu, que está ao lado do candidato eleito Dário Saad. Então, toda a palavra agora é com você, Mina Abreu. Gabriel, estou aqui ao lado do prefeito eleito, Dário Saad. Dário, boa noite. Eu queria que você falasse uma primeira mensagem aí aos telespectadores da TV Câmara Campinas, que nós estamos ao vivo. Primeira mensagem é de gratidão. Quero fazer um agradecimento especial a toda a população de Campinas, àqueles que me escolheram como prefeito dessa cidade. É uma honra muito grande. Então, a primeira mensagem é de gratidão, é de agradecimento
pela confiança da população de Campinas. E nós tivemos um segundo turno aí bem intenso. Eu queria que você fizesse um balanço desse momento, dessa disputa, para a chegada agora que nós temos aí mais de 545 mil eleitores foram às urnas. Olha, a eleição realmente foi uma eleição tensa. Infelizmente, eu acabei sofrendo alguns ataques mentirosos, mas eu acho que, infelizmente, fez parte desse processo. Espero que as próximas eleições sejam eleições mais focadas em propostas e focadas não em ataques pessoais. No que diz respeito ao comparecimento do eleitor às urnas, era esperado, em função da pandemia, que isso acontecesse, Dário? Sim, na minha opinião, a pandemia ela foi a causa principal do aumento da abstenção. Muita gente avaliou que seria um risco ir votar e acabou não votando. Também há uma parcela da população que tem um certo desencanto com a política e nós temos que entender e tentar recuperar a confiança dessas pessoas. E nessa recuperação, que compromisso fica? A gente sabe que hoje é um dia de festa, mas depois tem muitas coisas a serem analisadas pelo próximo prefeito. Eu acredito que ouvir a voz das urnas é fundamental. Saber aonde que a gente foi mais votado, onde foi menos votado, entender o que a urna disse nessa eleição. E trabalhar cada vez mais, porque o que convence a população a participar do processo político é o trabalho. Isso que é importante. Dário, um minuto que a gente tem uma pergunta lá do estúdio. Gabriel. Dário Saad, Mina, deu os parabéns aí ao candidato eleito, novo prefeito da cidade de Campinas. O meu questionamento é o seguinte: aqui na Câmara de Campinas, na última eleição do dia 15 para a legislatura 2021-2024, nós teremos 19 siglas, 3 a mais do que a atual legislatura. Como é que ele encara este cenário e o poder de diálogo que ele vai ter que ter? Ok. Primeiro, o Gabriel parabeniza Obrigado. pela eleição e, segundo, ele diz o seguinte: nós temos agora um cenário de 19 partidos na Câmara Municipal, né, de acordo com as eleições. E como você analisa esse cenário e aí o diálogo entre o Executivo e essa Câmara que estará a partir de 2021? Eu acredito que essa Câmara ela é mais representativa, ela é mais plural. Por isso que cabe ao Executivo, cabe ao nosso mandato dialogar mais. Ela é mais representativa e exige mais diálogo. Mas eu acredito que essas pessoas, esses representantes, os vereadores que hoje representam partidos que não eram representados, também querem o bem de Campinas. E é com esse diálogo, buscando o bem, buscando o desenvolvimento da cidade de Campinas, que nós vamos dialogar com a Câmara. Gabriel, então fica aqui as palavras do prefeito eleito Dário Saad, ele que tem uma agenda ainda, não acabou essa agenda, ele vai lá para o Barracão fazer a festa com o povo lá e nos concedeu essa entrevista gentilmente. Fico com você, volta aí do estúdio. Tá certo, Mina Abreu. Só relembre o Dário Saad, amanhã, Câmara Total, hein? 11 horas da manhã, já faz esse convite aí, ainda mais ao vivo, 11 horas da manhã no Câmara Total, pra gente bater este papo também com o novo prefeito da cidade de Campinas, o Dário Saad. Nosso WhatsApp na tela, 19DDD 978293776. O QR Code aqui também vai com a câmera do seu celular para você poder participar e enviar sua mensagem. Paulo de Tarso, volto a conversar com o cientista político. Peço desculpas por ter interrompido, mas a gente estava lá com o novo prefeito da cidade de Campinas. Então, não sei se o senhor estava escutando a entrevista do Dário Saad. Queria já repercutir com você esse discurso da vitória e também do diálogo que ele espera ter aqui com a Câmara de Campinas. Boa noite novamente, Paulo. Para poder habilitar. Pronto. Pronto. Tá ouvindo agora? Sim. Tá. Eu consegui prestar atenção nas palavras do Dário e o discurso protocolar. Com relação à nova Câmara, né? Na realidade, é o mesmo quadro. Quer dizer, apesar da dita pluralidade, nós sabemos que as eleições municipais, principalmente as municipais, o caráter ideológico ou o caráter programático dos partidos é muito, muito diferente. Uma coisa é você ter aquele núcleo de partidos progressistas ou de esquerda e o outro lado.
Então, se você vê a recomposição da Câmara, em termos de número de oposição, você tem 6 vereadores efetivamente de oposição e uma incógnita, que é um vereador do Novo, que ainda não dá para saber qual vai ser o comportamento, qual é a dinâmica, como é que está o conteúdo programático do partido, como é que ele vai agir, se é que há alguma orientação programática na ação dele. Fora isso, o Dário tem plena liberdade para trabalhar e manter o processo que ele chama de diálogo, que é o que forma o trabalho legislativo numa Câmara Municipal. O Campinas não foge à regra. A nova configuração da Câmara de Campinas tem, então, as maiores bancadas, PSB e o PL, ambas com 4 cadeiras aqui. Em seguida, vem o PT, com 3 parlamentares, PSD, DEM, PSC, Republicanos, PSOL e Solidariedade, com 2 cada um. E aí, com um representante aqui na Câmara, PSDB, PSL, PP, PV... PCdoB, Podemos, Cidadania, Avante, MDB e o Novo. Ô Paulo, você disse aí que são 6 candidatos a princípio de oposição. A gente teve uma disputa muito acirrada e com muitos ataques na última semana entre os candidatos, o Rafa Zimbaldi e o Dário Saad. E foram eleitos 4 parlamentares do PL, que é do partido do Rafa Zimbaldi. Você acredita que essa disputa venha aqui para a Câmara de Campinas ou não? Olha, afirmar com toda certeza é difícil, mas eu duvido. A história recente da sucessão municipal em Campinas mostra claramente que não há divergência programática nem ideológica nesse campo. Quer dizer, esses partidos, eles, vamos dizer assim, participam do mesmo campo ideológico, da mesma forma de ação. Não há divergências. Pode ser, talvez, alguma questão pessoal, alguém mais próximo, menos próximo, mas nada que a gente possa dizer, olha, isso vai atrapalhar uma proposta de lei do Executivo. A forma que eu encaro esse cenário, esse atual momento é esse. E por quê? Porque realmente você não tem uma indisposição, uma ruptura ou um embate ideológico programático. O Dário vai herdar praticamente a mesma situação do Jonas. Todos esses que hoje estariam com o Zimbaldi eram da base do prefeito na gestão anterior. Quer dizer, eu acho que, para o bem ou para o mal, esse problema o Dário não vai ter dificuldade. Vamos lembrar que o vice do Dário é uma pessoa vamos dizer assim, de fluxo muito, muito aberto, muito, vamos dizer assim, muito simples. O Vandão? Junto ao Legislativo. Quer dizer, esse susto eu acho que o Dário não vai ter. Tá. Ô Paulo, muito provavelmente para o ano que vem, o Dário Saad assume a cidade de Campinas, ainda com a pandemia, que é algo que preocupa bastante e que no dia de hoje nós recebemos muitas mensagens de pessoas preocupadas com a pandemia. E essa pandemia, ela traz problemas, obviamente, para a área da saúde, muitas pessoas doentes e pessoas, infelizmente, morrendo. Traz problemas financeiros também, porque isso acaba afetando as empresas, desemprego, problemas de violência. Além da pandemia e com o acesso cada vez maior das pessoas com a internet, com os celulares, você acha uma tendência dele ser maior cobrado
entrando numa pandemia e com o maior acesso das redes sociais, e hoje em dia muitas pessoas com acesso a diversas plataformas que existem por aí, você acha que o tipo de cobrança que ele vai receber é maior diante desse cenário ou você vê um padrão do que mais ou menos recebeu os últimos prefeitos? Eu não estimo nenhum tipo de alteração no padrão. O que é importante, talvez possa ocorrer algum tipo de alteração se as ditas promessas de campanha começarem a ser distorcidas, né? E vamos nos lembrar que, além da questão, o Dário é um médico, isso já é um ponto que merece, vamos dizer assim, um mínimo de respeito em função de ele ter total noção da gravidade do momento e dos problemas que a pandemia está trazendo no âmbito da saúde pública. Esse é um ponto. Mas você tem, durante a campanha, a reafirmação de manutenção de algumas políticas que, embora sejam limitadas, são fundamentais para esse momento de gravidade, não só da saúde, mas econômica. Desemprego aumentando, o problema da pobreza está se alastrando e a prefeitura, inclusive a partir de algumas iniciativas do próprio legislativo campineiro, implementou algumas políticas de assistência social que não podem ser mexidas, se for para mexer, para ampliar. Talvez, se houver alguma mudança nesse comportamento, nessa dinâmica, aí as cobranças possam ter uma variação. Fora isso, eu não vejo como, porque a máquina já está ajustada para esse momento. A máquina, vamos pensar o seguinte, o momento mais difícil de adaptação, de entender o problema, de saber como lidar com ele, de quais as medidas tomar, esse momento já foi enfrentado. Quer dizer, o novo prefeito só vai errar se quiser. Ô Paulo, algo que me chamou a atenção também é uma pesquisa Ibope foi realizada no início de outubro e era de avaliação do governo do Jonas Donizete. E aí deu 22% dos campineiros avaliando como boa a gestão, 39% como regular e 56% desaprovaram. E aí o Rafa Zimbaldi estava sempre tentando colocar o Dário Saad junto com o Jonas Donizete para tentar ver se essa rejeição, essa desaprovação chegava também ao candidato. Como é que você vê uma rejeição grande, pessoas desaprovando o governo do Jonas Donizete, mas ele conseguindo eleger um candidato que era secretário dele? O Jonas apareceu na campanha do Dário Saad, a gente assistiu o horário eleitoral gratuito e o Jonas fez propaganda junto com o Dário Saad e uma diferença de 54 mil votos do Dário para o Rafa foi uma diferença até maior do que a gente imaginava. Como é que você vê essa rejeição do Jonas, mas que não chegou até o Dário Saad? De certa forma, esse fenômeno da rejeição, ele ainda precisa ser melhor avaliado. Porque se você imaginar, por exemplo, que o regular não é bom, você pode até ampliar essa margem de rejeição muito. Só que aí você tem alguns aspectos. A forma como o prefeito soube lidar, através dos meios de comunicação, com esses problemas, minora muito o impacto da rejeição. E se nós acompanharmos, por exemplo, a forma como as campanhas foram levadas, o Dário soube canalizar esse apoio e, em contrapartida, o adversário não soube canalizar a rejeição. Então, é complexo na medida em que você está tratando com sentimentos ou percepções de sentimentos que podem se alterar de um minuto para o outro da pesquisa, né? Uma coisa é eu dizer que achei bom o governo Jonas e saio aí amanhã, sou internado por Covid e não tenho uma vaga no hospital.
A partir de amanhã, a minha opinião será outra. E o oposto também é real. Eu digo que o governo é ruim e saio daqui, preciso de uma vaga num leito de UTI, consigo a vaga interna no meu familiar. Muda a minha opinião. O problema é que, mais uma vez, a gente volta na dinâmica da definição de voto. Como o nosso voto não é um voto ideológico, ele fica sempre à mercê do momento ou daquilo que é possível no momento. Então, essa análise de rejeição é importante, mas para a eleição é mais importante saber aproveitar, positivo ou negativamente, essa rejeição. O candidato, o do Jonas, soube aproveitar, o Dário soube aproveitar. E o Rafa Zimbaldi não conseguiu, mas nem de perto, ao contrário, piorou, que já não era muito bom. Tá certo, então nós estamos recebendo muitas mensagens aqui, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, tem o QR Code também pela câmera do seu celular, você pode mirar aqui e aí você pode conseguir mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O Renato diz, a rejeição é sinal que o povo não está feliz com os políticos. Fernando Camargo, parabéns pela cobertura e responsabilidade jornalística, muito obrigado. O Cláudio Mineiro, do Satélite 3, espero que não continue a mesma decadência que a nossa cidade passa. O povo de Campinas pede mudança por causa do transporte de péssima qualidade, caindo porte. Ele faz aqui uma série de reclamações, diz que a mídia acoberta. Então, o povo do Satélite Íris 3 continua sofrendo IPTU muito alto. Sobre este assunto, Paulo, a gente recebeu diversas mensagens falando também sobre o transporte na cidade de Campinas, ônibus cheio, ônibus atrasado, não passa no meu bairro, aqui não tem asfalto. Como que você vê o Dário Saad assumindo em janeiro a questão das prioridades? Você já citou aí que ele é médico, na campanha do Dário ele falou bastante também dessa função, que ele já foi do Mário Gatti, presidente, então a gente espera que a saúde seja aí um dos pilares com até o Mário Gatinho. Questão do transporte, você também vê como algo importantíssimo e a curto prazo que ele precisa resolver? É um gargalo histórico dos últimos 10, 15 anos, né? O modo de gestão do transporte público em Campinas veio mudando de forma muito acelerada. Você tem praticamente a total privatização do transporte público, a gestão municipal sobre o transporte público, ela se resume como se fosse uma agência de regulação e, de certa forma, as empresas elas têm total liberdade para fazer e desfazer. Então, esse é um gargalo que está se afunilando. Mas vamos pensar um outro detalhe. A conclusão das obras do BRT deve desafogar boa parte da população que tem muita carência no transporte público. Esse é um detalhe que terá, vamos dizer assim, consequências positivas para o Dário. Mas é óbvio que o resto da cidade, com exceção de algumas ilhas, alguns bairros que pouco dependem do transporte coletivo, mas ainda assim tem um tratamento diferenciado, e eu não estou falando nada, não é uma questão de elitização ou não. Basta você analisar o perfil das frotas, como elas são distribuídas em Campinas, né? Alguns bairros que não... Óbvio que todos os bairros precisariam de ônibus novos e de melhor qualidade, mas toda vez que você tem uma reposição limitada na frota ou na oferta de linhas, os bairros que são privilegiados não são aqueles que precisam mais, porque também você tem problemas de infraestrutura, ruas de terra. Muitos bairros da cidade ainda têm problemas de rua de terra, problemas que as empresas não querem colocar ônibus, reclamam que o ônibus quebra e depois não repõe o ônibus. Então, esse é um gargalo histórico que tem se afunilado.
Mas eu duvido muito que o novo prefeito vá se preocupar com isso, porque isso, via de regra, é um problema que só é tocado com mais profundidade próximo à próxima eleição. Tá certo. Ô Paulo, a gente sempre escuta, né, em eleição nas cidades, alguns termos assim, essa cidade aqui, ela não reelege, ela sempre troca de prefeito, ela tem essa característica. A cidade de Campinas, eu vou falar só a curto prazo, reelegeu o Dr. Hélio, reelegeu o Jonas Donizete e optou por uma continuação agora com o Dário Saad, que era o candidato do Jonas. A cidade de Campinas, nesse aspecto, ela é conservadora, ela não é adepta às mudanças, ou isso quer dizer que ela está satisfeita com o rumo da cidade? Não, é uma cidade extremamente conservadora. A história de Campinas mostra isso, né? E isso se reflete na política. Porque você tem uma rede de ligações, uma rede de interrelacionamentos que constroem essa identidade. Então, seja na relação patrão-empregado, comerciante-freguês, esse conservadorismo se reproduz. Mas a cidade é conservadora, sempre foi. É uma cidade que tem problemas históricos de preconceito, de racismo, de exclusão, violência policial é algo muito, muito, muito grave em Campinas. Então, isso é fruto desse conservadorismo cultural e político. Paulo de Tarso, cientista político, eu quero agradecer muito a sua participação, essa parceria, você quase já é de casa aqui, porque nós realizamos reportagens aqui para o nosso Câmara Total, você participou do primeiro turno das eleições, está novamente aqui no segundo turno, muito obrigado, todo mundo aqui é fã do seu trabalho, agradeço a disponibilidade e até uma próxima oportunidade, porque a gente vai fazer o convite para a gente continuar aqui com essas análises, porque elas são muito importantes para a gente poder entender todos os cenários e passar isso para o pessoal de casa, para todos os nossos telespectadores. Gabriel, eu que agradeço e estou sempre à disposição. O papel do cientista político é tentar transformar essa visão, ou pelo menos melhorar a percepção das pessoas de como a ciência política é fundamental. As pessoas não imaginam o dia que elas descobrirem como é importante ela ter uma ação política, a maioria dos problemas delas vai se resolver. Muito obrigado, boa noite, fiquem Nós aqui agradecemos. À disposição. Muito obrigado, nós aqui agradecemos nesse trabalho importantíssimo que realmente o Paulo faz e todos os cientistas políticos, né? Hoje nós entrevistamos também a Moliz, muitas pessoas passaram por aqui ao longo de toda essa cobertura. Olha só, 100% das urnas apuradas aqui na cidade de Campinas, Dário Saad, então, eleito aqui prefeito da cidade com 57,07% dos votos, no total ele teve 222.030 votos, já está aqui na minha tela, portanto, eleito Dário Saad, já falou ao vivo aqui com o Amir Abreu, incansável também para lá e para cá, já trouxe a palavrinha aqui do prefeito da cidade com 222.030 votos e na segunda colocação ficou o Rafa Zimbaldi, portanto, com 42,93%, ele que teve 166.995 votos, a diferença então ficou em 55.035 votos. 55.035 votos foi a diferença do primeiro colocado, Dário Saad, para o Rafa Zimbaldi, segundo colocado. E na cidade de São Paulo, a diferença ficou em 1.163 votos. 1.163 votos, com 99,90% das urnas apuradas. Bruno Covas, do PSDB, reeleito prefeito da cidade de São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai fazer um fechamento. Cidade de Campinas, de São Paulo, Porto Alegre, Recife,
toda a região metropolitana aqui. E aí a gente aborda aqui a eleição que aconteceu, as urnas finalizadas, tá certo? Rápido intervalo e a gente faz um fechamento. Cobertura das eleições 2020 é aqui na TV Câmara Campinas.